Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Discipulado na Bíblia. Essa é mais uma edição do nosso programa aqui, você que está nos acompanhando ao vivo pela Rede Super, pelas redes sociais da PIB Curitiba, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Daniel, do Movimento Discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Você que é nosso audiente pela rádio, também seja muito bem-vindo. Que esse tempo juntos possa edificar a sua vida. E você que está também aproveitando esse material gravado. Espero que esse material que preparamos para você, no meio dessa campanha que estamos vivendo como igreja, bom é seguir a Jesus, possa fazer diferença no seu dia, na tua semana, na tua caminhada com Deus. E o tema específico da nossa aula de hoje é bom é viver em missão. Estamos aí na 5ª semana dessa campanha e hoje vamos meditar sobre essa terceira letra do acróstico, esse terceiro componente que foi a base de tudo que nós estamos falando aqui durante essa campanha. Bíblia, oração e agora chegou a hora da missão. Bom, é importante você lembrar, eu gosto sempre de frisar, e inclusive estava fazendo isso num discipulado que estava iniciando essa semana, falando, olha, se tem aqueles fundamentos, aquelas ferramentas que são básicas, que são elementares na vida de cada um de nós cristãos, são esses 3 componentes, Bíblia, oração e missão. Tanto um novo convertido, alguém que está aprendendo a caminhar com Jesus, precisa aprofundar o seu relacionamento com Deus por meio desses 3 componentes, quanto aquele que já está caminhando com Jesus há 10, 15, 20 anos, como é o meu caso, esses continuam sendo os elementos essenciais para a sua caminhada com Deus. Bíblia, oração e missão. Então, eu espero que durante essa campanha você esteja crescendo nesses 3 componentes, que a Bíblia seja algo significativo, marcante no seu dia a dia. A Bíblia precisa fazer parte do seu dia a dia, né? Uma primeira pergunta que fica para você é: o que Deus tem falado com você nos últimos 7 dias? Vamos pensar aí, de quando você está ouvindo esse nosso episódio do Discipulado na Bíblia, qual foi a passagem bíblica que mais te marcou nos últimos 7 dias? Qual é a passagem que está reverberando no seu coração e na sua mente? Você conseguiria rapidamente vir com um versículo? Aqui está um teste rápido para ver se a Bíblia ela está fazendo parte de forma significativa do seu dia a dia. Para mim, um versículo que Deus tem ressaltado na última semana é Mateus 7,7. Esse texto que diz: peçam e receberão, busquem e acharão, bata e a porta se abrirá. Bom, esse é um versículo que em vários momentos da minha oração, em vários momentos de conflitos ou oportunidades dessa última semana, Deus tem me lembrado desse versículo. Como é importante a gente estar refletindo, a gente estar sendo alimentado pela palavra de Deus no nosso íntimo, quando ela nos confronta, quando ela nos encoraja, quando ela nos desafia em vários sentidos. Então esse é a primeira aplicação para você, para a sua vida aí, do nosso programa de hoje. Outra coisa, como tem sido o seu momento de oração nos últimos dias? Quão profundo tem sido? Será que você teve um momento em que você parou para conversar com Deus nos últimos dias, de forma intencional? Não somente quando você estava indo de um lugar para o outro, ou aquelas orações de socorro num momento que você precisava, mas um momento que intencionalmente você parou tudo o que você estava fazendo para você conversar com Deus. Esse é um dos componentes que nós estamos procurando te incentivar a colocar na sua vida, caso ele não esteja lá ainda, ou incentivar que você possa ter conversas com Deus cada vez mais profundas no seu tempo de intimidade, no seu tempo de busca de Deus. E agora nós vamos explorar hoje, nesse episódio do Discipulado na Bíblia, o componente da missão, que é um componente chave quando nós falamos de colocar em prática a Bíblia e de colocar em prática a oração. Pode parecer que os primeiros 2 componentes, eles são componentes mais
passivos, por mais que não sejam. Tanto a Bíblia quanto a oração, eles podem ser componentes totalmente ativos na sua vida. Mas a impressão que pode dar é que são componentes que eles são mais introspectivos, subjetivos, passivos. Mas agora, o componente da missão não tem como. É como se fosse o resultado, a soma, tanto da Bíblia quanto a oração, agora no seu interior produzindo frutos visíveis ao seu redor. O que do seu meditar na Bíblia, da sua intimidade com Deus em oração, o que disso começa a transbordar a partir da sua vida em seus relacionamentos horizontais? O que começa a mudar ao seu redor? Qual é a diferença que Deus está te movendo a fazer no lugar onde você está? Bom, se eu pudesse resumir numa pergunta simples esse componente da missão, nós vamos ver no texto bíblico que vamos meditar hoje aqui o que Jesus está fazendo ao meu redor, que eu posso unir-me a Ele em missão. Essa é a forma mais simples de caracterizar esse elemento da missão, do acróstico bom. Agora, eu quero chamar a tua atenção para o texto de João 12, 24 a 26. Esse vai ser o tema da nossa devocional aqui de hoje, no nosso programa. E depois eu quero ver com vocês alguns highlights, alguns destaques da semana 5 da nossa campanha. Esse é o nosso programa para as atividades que nós vamos ter hoje aqui no nosso programa Discipulado na Bíblia. Você é meu convidado, convida outras pessoas também para estarem junto com a gente nessa hora juntos. Agora, vamos ler lá João 12, do 24 ao 26, que diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Deixa eu dar uma breve pausa aqui, porque versículo 24 e 25, eles vão ser uma introdução importante, conceitual, daquilo que Jesus vai tratar no versículo 26. Olha só o que está acontecendo aqui. Jesus está se aproximando dos seus últimos dias, daquela semana da sua crucificação. E o seu ministério, a sua influência está ganhando proporções tamanhas que até os gregos, até pessoas que vieram para a festa da Páscoa, queriam conversar com Jesus. E ali Jesus fala da sua própria morte e ressurreição, no versículo 24, quando ele fala, olha, está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. E em verdade, verdade vos digo, né? O grão de trigo tem que cair na terra e morrer, e assim produzirá muitos frutos. Então, o primeiro contexto que Jesus está tratando ali é a sua própria morte, falando que isso aconteceria com ele. E ele atrairia muitos para si mesmo. Agora, uma coisa também que nós vemos na vida de Jesus, que é muito interessante, muitos aspectos da vida de Jesus, ele o fez para que nós o imitássemos, para servir de exemplo, de modelo para nós. Como o batismo de Jesus, a ceia, a forma que ele interagia com as pessoas, o discipulado de Jesus, a forma que ele investia intencionalmente na vida de homens que ele selecionou para caminhar com ele. E a sua morte e ressurreição também é um outro aspecto que, guardadas as devidas proporções, nós também devemos imitar. A Bíblia vai dizer que um cristão precisa identificar-se com Cristo em sua morte e ressurreição. Eu diria que essa é uma das melhores definições do que é ser cristão. Se alguém te perguntar assim, o que significa ser cristão? Bom, eu diria que mais do que você falar algumas palavras do nosso vocabulário crentes, como a gente fala, mais do que a liturgia de ir aos domingos à igreja, de você ler a Bíblia, de você se rotular, ter um rótulo religioso, muito mais do que isso, ser cristão é identificar-se com Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. Deixa eu ler alguns textos da Bíblia para você que vão apontar nessa direção. Por exemplo, Colossenses 2, versículo 11 a 14, vai dizer assim: quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos
libertados do poder da natureza pecadora. No batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com ele. E então vocês ressuscitaram da morte com ele para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele as destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Percebe isso? Essa identificação com Cristo na sua morte. Colossenses, o capítulo 3, vai prosseguir em dizer que se morremos com Cristo, também ressuscitamos com Cristo e devemos firmar nos nossos pensamentos naquilo que vem do alto. Então, a Bíblia, ela traça esse paralelo da morte e ressurreição de Cristo de uma forma muito importante para nós cristãos. Saber que essa é uma forma muito importante de definir o que significa seguir a Cristo. Identificar-se com Ele na sua morte e ressurreição. Olha um outro texto da Bíblia, e esse é ainda mais explícito. 2 Coríntios 5, 14 e 15, que diz assim: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Percebe? Como essa é uma tônica bíblica. Olha, precisamos nos identificar com Cristo na sua morte e ressurreição. E por que isso é tão importante na nossa temática de hoje, quando estamos falando que bom é viver em missão? Que um dos primeiros aspectos que você precisa entender para seguir Cristo nessa missão é entender que é Ele quem está no controle da sua vida e não você mais. Você estará seguindo os passos de Jesus, caminhando com Ele. Quem define a sua agenda, quem define as suas prioridades, quem define aquilo que vai acontecer na sua vida é Jesus e não você. Por mais de que antes de conhecer a Jesus, esse controle que você tinha sobre a sua vida, entre aspas, ele era um controle superficial ou um controle só aparente, porque de fato, nós não temos nenhum controle sobre a nossa vida. Mas o mais especial de você entregar a sua vida a Jesus e saber que Ele está no controle da sua vida é que Jesus, sim, Ele tem total domínio sobre a sua vida, sobre o passado, o presente e o futuro, e Ele pode te conduzir de uma forma sábia, verdadeira e transformadora. Portanto, quando você toma essa decisão de seguir a Jesus, morrer e ressuscitar com Ele, você sabe que não é mais você quem está no controle, é o próprio Jesus. E aqui vem para mim o versículo 15, que ele ressoa para mim a forma que Jesus convidava os seus discípulos a seguirem. Em vários dos evangelhos, você vê esse convite sendo frisado, esse convite sendo marcante na vida e na forma que Jesus convidava os seus seguidores. Aqui João, ele coloca esse convite da seguinte forma, no versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. E a gente olha esse convite de Jesus, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, olha como é a mesma tônica do convite. Jesus, ele convidava, esses versículos dizem o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Você percebe a conexão, principalmente no versículo 24? Essa questão de como Jesus usa essa troca de palavras, esse jogo de palavras para dizer, olha, aquele que procura se agarrar à sua própria vida, aos seus valores, à sua riqueza acumulada nessa vida, ela
pode não transpassar para a vida vindoura. Mas aquele que decide perder e entregar a sua vida, vai encontrar a vida eterna. É lógico que nós não fazemos isso como uma troca. Isso não é incentivado no sentido de que se eu der tudo que eu tenho, eu vou receber algo em troca. Não. Nós sabemos que a salvação, ela é baseada na fé. Ela vem única, estritamente pela nossa fé em Cristo. Mas uma das ações ou uma das reações dessa salvação, dessa entrega a Jesus, é saber que Ele é muito mais valioso do que qualquer coisa que tenhamos nessa terra. E nós estamos dispostos a entregar tudo que temos para receber a única coisa que tem valor nessa vida, que é Jesus Cristo e a vida eterna. Portanto, esse texto ele nos prepara por uma ressignificação dos valores, prioridades, visão do mundo, quando nós decidimos seguir a Jesus. Esse fato, querido ouvinte, que você está ouvindo aqui, dessa questão de você decidir a seguir a Jesus, é crucial para você viver com Jesus em missão. Porque Jesus vai tentar e Ele vai te conduzir a lugares que talvez você não queira ir. Ele vai mexer em valores, em prioridades que talvez você não quisesse mexer, se você estivesse no controle. Mas você já entendeu que é Jesus quem está no controle. Você já entendeu que os valores de Jesus, eles não são iguais aos valores da sociedade que nos cerca. Eles não são iguais, muitas vezes, aos seus parâmetros daquilo que tem valor. Basta você olhar, por exemplo, para o Sermão do Monte, para as bem-aventuranças. Quando Jesus fala que bem-aventurado é o que chora porque ele vai ser consolado, que é o manso, porque ele herdará o reino dos céus, enquanto os valores da sociedade que nos cerca são totalmente opostos. Não são esses os perfis de pessoas que são valorizadas. Mas no reino de Deus, essas são as pessoas que são ressaltadas. No reino de Deus, Deus não olha para aparências, Deus não olha para estereótipos, Deus olha para o coração. Estava hoje tendo uma conversa aqui com pastores da nossa igreja, inclusive com o pastor Pascoal, e ele falando como, por exemplo, a economia de mercado, que é a economia que rege a economia mundial, a sociedade como um todo, ela é totalmente diferente da economia do reino de Deus. Uma economia que diz que bem-aventurado é aquele que dá, feliz é aquele que dá, melhor é dar do que receber. Aquela economia do reino que diz que é quando você se entrega, quando você ama, ou quando você perde a sua vida, você a encontra. Isso aqui é a economia do reino. Exatamente isso que nós estamos falando aqui é o que se trata, seguir a Jesus e entender que os valores do reino são diferentes dos valores que me cercam. Mateus 6,33, ainda no Sermão do Monte, Jesus vai nos dizer como devemos viver com as nossas prioridades. Na verdade, ele diz que você deve ter uma só prioridade, quando ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e Deus acrescentará tudo o que você precisa. Nossa prioridade, nosso foco é buscar o reino de Deus em tudo que fizermos. E Deus vai acrescentar o que precisamos. Mas, de novo, isso é uma forma totalmente diferente de ver o mundo do que você estava acostumado antes de seguir a Jesus. Por isso que, para chegarmos no versículo 26, você precisa entender o versículo 24 e 25. A mudança, a transformação que Jesus precisa fazer no meu e no teu interior, para que possamos estar dispostos a seguir a Jesus de todo o coração. E olha só, que o versículo 26 para mim é a tônica, é o coração, a alma daquilo que falamos quando queremos expressar esse componente da missão na nossa campanha. O versículo 26 diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então você percebe como obedecer a Jesus, estar em missão com Jesus, é simplesmente segui-lo. Observar, estar sensível àquilo que Jesus está fazendo ao seu redor e juntar-se a Ele. É isso. É profundo, é simples, mas não é fácil. É simples. Você precisa só tomar a decisão de seguir a Jesus no dia a dia da sua vida. Bom, eu costumo dizer que discípulos de Jesus precisam ser
e aí tem um acróstico que em inglês se forma a palavra FAT, né? E essa palavra FAT, ela quer dizer que os discípulos de Jesus precisam ser fiéis, faithful, né? Em português seriam fiéis, availables, que seria a palavra disponíveis no português, e teachables, que teriam que ser ensináveis. Então, discípulos de Jesus, eles precisam ter essas três marcas: fiéis, disponíveis e ensináveis. Porque onde Jesus nos chamar a irmos, a nossa palavra, a nossa resposta tem que ser sim, Senhor. Eu vou. Quando? Como? Onde? Me manda e eu vou. Quero te encontrar lá. Quero ir com o Senhor. Quero ser fiel na missão que o Senhor me der. E eu quero entregar ao Senhor os frutos daquilo que o Senhor me confiou. Senhor, eu quero estar disponível. Que a minha agenda não esteja cheia demais para me unir ao Senhor em missão. Que quando o Senhor me pedir para eu parar na rua e abençoar a vida de uma pessoa, ou quando o Senhor pedir para eu fazer um telefonema e falar com alguém, mandar uma mensagem, poder comprar alguma coisa para entregar para alguém, que eu esteja disponível, que o Senhor me encontre disponível. Que eu seja ensinável, que eu tenha um coração aberto para as mudanças nos planos que eu fiz, nos planos que eu tracei, nos alvos, que eu possa ter um coração ensinável. Que meu coração nunca seja cheio demais de mim mesmo, ou mesmo de uma religiosidade que não me permite aprender com o próximo, que não me permite aprender mais. Eu vejo que esse traço da humildade nos discípulos de Jesus, ele é crucial. Crucial quando a gente está falando da missão. Fiel, disponível e ensinável. Outra coisa, pegando o paralelo de um outro texto do Evangelho de João, já no capítulo 17, versículo 24, eu vejo que Jesus ele faz a mesma menção do desejo que ele tem, de que nós estejamos caminhando com ele para ver a glória de Deus. Olha só, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Percebe? Quando nós nos unimos a Jesus em missão, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos perceber a beleza de Jesus. Eu gosto muito também do texto de Mateus 10, quando eu penso nessa missão. Esse é o texto onde Jesus enviou os seus discípulos em missão para pregar o reino de Deus por meio entre os judeus. E aí ele dá uma série de dicas, uma série de orientações, na verdade, para os seus discípulos, né? Eles falam, olha, vocês vão curar os doentes, expulsar os demônios, vocês vão abençoar as casas das pessoas. E aí quando Jesus ele fala dessas ações que os discípulos fariam, eu vejo e eu tiro um princípio que é verdade. Eu experimentei isso essa semana no bairro do Parolim, onde eu sou pastor, e eu estava ali ministrando com o grupo da igreja no evangelismo e na visitação. E a lição é que em missão nós experimentamos o poder de Deus. Nós experimentamos o poder de Deus. Nós vamos ver esses milagres acontecendo. É interessante porque ontem à noite, ao sair dessas visitas e desse evangelismo, a minha energia física foi a um nível, eu pensei que eu ia ficar doente, eu pensei que alguma coisa tinha acontecido, que a minha energia simplesmente apagou. E ali a gente ainda estava no culto da igreja, a gente ainda tinha uma série de dinâmicas para acontecer ali na igreja, e eu já não tinha energia para mais nada. Fui para casa, ainda me sentindo muito mal, cansado, fui dormir, né? Eu fui direto para a cama, não conseguia fazer mais nada. Foi impressionante como Deus, no meio da noite, tirou essa dor. Hoje eu estou completamente bem. Nem parece que eu tive aquela sensação de ontem de extremo cansaço. Olha, eu tenho certeza que não foi só um sono revigorador. Eu já senti isso antes. E eu sei que algo especial de Deus aconteceu, do poder dele. E é isso que a gente experimenta quando a gente está com Deus em missão. Outra coisa, no versículo 9 e 10 de Mateus capítulo 10, ele vai falar, olha, e não se preocupem de levar uma túnica extra, uma sandália extra, que eram
coisas que um viajante cauteloso levaria, né, caso alguma coisa acontecesse no meio da viagem. E esse é um outro princípio que nós experimentamos com Deus. Em missão, você vai experimentar a provisão de Deus. É impressionante. Quando você coloca a sua vida à disposição de Deus e você está no centro da vontade de Deus, você experimentará os recursos de Deus vindo no tempo certo. Nunca faltará. É incrível quando você está vivendo essa dinâmica. Um dos pregadores do século passado dizia que um projeto de Deus, no tempo de Deus, da maneira de Deus, nunca sentirá falta dos recursos de Deus. É exatamente isso que eu queria trazer com essa reflexão. E por último, você também experimentará a proteção de Deus quando você se une a Ele em missão. Esse próprio capítulo que nós estamos meditando, de Mateus 10, ele diz no versículo 16 que é como se Jesus estivesse nos enviando como ovelhas para o meio de lobos. Mas o mais interessante é perceber que quando Jesus nos envia como ovelhas para o meio de lobo, quando nós precisamos da ajuda, quando nós estamos encurralados, ameaçados pelos lobos ao nosso redor, o bom de você ser uma ovelha é que você saber que o bom pastor, que é Jesus, virá ao seu socorro. E ele será a sua proteção. Maravilhoso saber disso, né? Aqui eu queria compartilhar com você nessa primeira parte do nosso programa esse devocional, nesse que é um dos textos chaves quando estamos falando que bom é viver em missão. Agora eu queria pegar com você o nosso devocional e passar com você nos dias dessa campanha. Nós estamos ali na campanha, na semana 5, bom é viver em missão. E no primeiro dia desse nosso material de estudo, nós falamos sobre o cuidado que temos que ter com as influências da cultura. Usamos o texto poético do cuidado com a correnteza. As influências da cultura, tanto aquelas que são influências claras, evidentes, mas diríamos até que a influência mais perigosa são aquelas sutis, aquelas que nos movem aos poucos, que nós não vamos percebendo, muitas vezes, como é a maré do mar, que você vai brincando ali na água, você está ali mergulhando e ela está te carregando e quando você percebe, você não está dando mais pé. E ali bate o desespero. Essa correnteza sutil, ela é muito perigosa. E nós, quando queremos viver com Jesus em missão, nós precisamos perceber o que está influenciando a nossa forma de pensar. O que está influenciando a forma de interagirmos com a sociedade? É a Bíblia? É a televisão? É um youtuber? O que está influenciando a sua forma de pensar? É uma ideologia? Nós queremos frisar de novo que o alicerce do discípulo de Jesus, daquele que quer viver com Jesus em missão, precisa ser 100% a palavra de Deus. Esse é o seu alicerce. Esse é o seu firme fundamento. Essa é a sua cosmovisão, a cosmovisão bíblica. Então, cuidado com as correntezas. Cuidado para não ser arrastado por ventos de doutrinas, como diz em Efésios capítulo 4. E quando você percebe, você está longe daquilo que Deus queria da sua vida. Viva com as suas raízes firmes, com as âncoras firmes na palavra de Deus, que não vão deixar você ser influenciado, arrastado pela correnteza. Bom, no segundo dia, falava sobre essa grande colheita. No texto anterior desse que acabamos de meditar, Mateus 9, que diz como pessoas estavam aflitas, ansiosas, angustiadas. E Jesus percebia esse desejo, essa necessidade, essa dor das pessoas, né? Ao vê-las aflitas, exaustas como ovelhas sem pastor. Esse é o texto que Jesus estamos nos referindo. E eu achei tão interessante aqui no devocional desse dia, o dia 2 dessa semana, onde fala o seguinte, que às vezes nessa missão, uma das nossas tendências também é nos esgotarmos, tentando fazer tudo sozinhos. Ou tentando suprir todas as necessidades que encontramos. E nós não vamos conseguir. Sozinho, ninguém consegue. E olha só como esse texto ele traz um conforto no nosso coração, nos lembrando o seguinte: não podemos esquecer-nos
de que o dono da plantação mantém tudo sob controle. É para ele que pediremos por mais trabalhadores. E é ele mesmo quem nos capacita para essa linda tarefa. Essa é uma verdade que deve trazer paz aos nossos corações diante da demanda que se levanta. Pois por mais difícil que pareça a obra, Deus mesmo realizará a colheita através de nós. Ai, como eu precisei ouvir isso no dia desse devocional, no dia da semana passada, onde estava estudando esse devocional. Como eu precisei ouvir essas palavras. Talvez essas palavras chegam como aquele alívio ao seu coração nesse momento. E é verdade. Nós precisamos saber que Deus está sob controle. Se nós estamos em missão, às vezes nós vamos estar com o nosso coração aflito por ver tamanha necessidade. E a gente olha para a nossa pequenez, olhamos para a dimensão do desafio diante de nós e a gente fala, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E nesse momento você precisa se lembrar, calma, porque não depende de você, graças a Deus não depende de mim, de você. Depende de Jesus, depende da ação dele na nossa vida e ao nosso redor. Por isso, você pode ficar tranquilo e descansar tranquilo de que a obra é de Deus. O que ele nos chama é, esteja junto comigo, faça o seu melhor e ore sim, para que Deus envie mais trabalhadores para a seara. Esse é o teu papel, né? Você continuar intercedendo e falar, Deus, manda mais trabalhadores. Essa tem sido a nossa oração aqui na PIB de Curitiba. Deus manda mais discipuladores. Tem centenas, milhares de pessoas querendo estudar a Bíblia, querendo ser discipuladas, querendo ser integradas na igreja. Deus nos manda mais discipuladores, mais pessoas dispostas a acolher outros. Ou lá no Parolim, que a necessidade é tão grande, tanto relacional quanto social, financeira, e a gente pede, Deus, nos envia mais trabalhadores. Senhor, nos envia mais pessoas para cuidar das crianças. Senhor, nos envia pessoas com habilidades de comunicação que possam traduzir tudo isso que está acontecendo aqui. E aqui eu não estou falando de realidades e de necessidades fictícias, eu estou falando de coisas reais que nós estamos orando na comunidade do Parolim, para que Deus envie. Quem sabe você não seja uma resposta a essa oração. Bom, vamos seguir aqui no dia 3 dessa semana. Bom é viver em missão. E nessa semana, nesse dia onde estávamos falando sobre a missão de Deus, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, uma frase que está ali na metade da primeira página, que diz, andar com Jesus e servi-lo é a maior aventura que podemos viver. E realmente é. Se você quer viver uma missão, uma aventura na sua vida, siga Jesus. Você nunca vai saber o que vai acontecer no dia seguinte. Você pode ter a certeza de que será algo marcante, transformador, abençoador na sua vida, mesmo que sejam dias difíceis. Deus tem essa habilidade de transformar dias difíceis em coisas tão incríveis da sua graça e do seu amor. Um hábito que eu tenho no dia do meu aniversário é escrever para Deus uma carta em branco. Na minha agenda de oração, eu separo 2, 3 páginas da minha agenda de oração e eu deixo ali como uma carta em branco e eu assino o final daquela página, dizendo para Jesus o seguinte, Senhor, aquilo que o Senhor vai escrever nesse meu ano de vida pertence ao Senhor. Eu quero que o Senhor tenha liberdade de escrever aquilo que o Senhor quer. E o que eu faço já como costume há alguns anos é, quando termina aquele ano, eu vou na minha agenda do ano anterior, onde eu deixei aquelas páginas em branco, e eu vou anotando tudo que Deus fez naquele ano. As coisas que me surpreenderam, as coisas que eu não esperava, os motivos de gratidão, os milagres que aconteceram, as coisas difíceis e como Deus me livrou delas. Eu vou anotando porque a nossa memória é tão curta e nós precisamos ter essa disposição de viver uma aventura com Deus. Uma outra frase que me chamou a atenção nesse dia é: o plano de Deus fica evidente na Bíblia. Formar um povo que o ama, que seja arauto do seu reino e que espalhe a sua mensagem e amor por onde andarem, até que ele venha e restaure todas as coisas. Que resumo fantástico da revelação bíblica.
do plano de Deus, de Gênesis e Apocalipse. É exatamente isso que Deus deseja fazer comigo e com você. E por último, ainda no dia 3, uma frase que bateu fundo no meu coração. É uma frase no final desse devocional que dizia assim: o que você pode ajustar em sua rotina ou personalidade que tem sido uma barreira para você viver a missão de Deus? E aí você pode pensar: ah, meu Deus, como eu preciso fazer espaço na minha agenda para fazer uma ação de voluntariado, para fazer parte de uma célula, para que eu possa me envolver mais na igreja. O que eu preciso mudar na minha personalidade? Deus foi direto, curto e grosso, né? Como a gente brinca. Comigo, quando eu fiz essa pergunta para ele, ele fala: Daniel, você tem que diminuir a sua necessidade de controle e planejamento e confiar mais no conduzir do meu espírito. Confiar mais na espontaneidade. Saber se entregar a mim e deixar eu conduzir. Eu falei: tá bom, Deus, isso é algo que o Senhor realmente tem que mudar de forma profunda na minha personalidade e na sua. Quem sabe seja o contrário, né? Você é alguém muito espontâneo e precisa ser mais organizado, mais planejado. Enfim, o que você precisa deixar Deus mudar na sua rotina ou na sua personalidade para que você possa viver a missão de Deus na sua vida? Olha, eu quero nesse momento do nosso programa te convidar também para que, se for o seu desejo, que nós, como igreja, Primeira Igreja Batista de Curitiba, te acompanhemos nessa tua caminhada espiritual, na sua jornada de fé. Eu quero te incentivar a você escrever para nós aqui nesse link que vai aparecer para você aqui embaixo, ou você que está nos ouvindo pela rádio. Anota aí, pibcuritiba.org.br/Jesus. pibcuritiba.org.br/Jesus. Nós queremos caminhar com você, ajudar você a crescer na sua fé, integrar você à nossa igreja, à nossa família espiritual, a uma célula da nossa igreja. E nós teríamos alegria de te ajudar nessa tua jornada espiritual. Escreve pra gente, deixa a gente fazer parte da sua jornada de fé. Bom, vamos seguir adiante aqui e no dia 4, que tem uma ênfase tão interessante nessa questão da missão de Jesus. Olha só, o dia 4 vai tratar de uma frase que nós ouvimos dizer muito, dizendo assim: pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Muitas vezes as pessoas falam e usam isso como uma justificativa pelo fato de não falarem do evangelho e simplesmente com as suas atitudes tentarem demonstrar o poder do evangelho. Eu diria que é perfeito, excelente você querer demonstrar com a sua vida a ação do evangelho, a ação de Deus na sua vida, precisa ser assim. Mas as suas palavras, elas precisam acompanhar as suas atitudes. Elas precisam ser referenciadas a Deus, as suas ações. Por que você está agindo daquela forma? Né? Quando alguém pergunta por que você reagiu dessa forma, desse jeito, principalmente se ela apontou para Jesus, você precisa sim destacar que é a diferença que Deus fez na sua vida. Portanto, esse dia foi destacando várias vezes, ou vários versículos bíblicos que nos incentivam a falar da nossa fé. Não somente testemunhar com as nossas ações, mas também com as nossas palavras. Por exemplo, Romanos 10:17, que diz: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Ou 1 Pedro 3,15, que diz: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Por último, um versículo importante aqui de 2 Timóteo 4, 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a vocês com toda a firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo do seu reino, pregue a palavra e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Portanto, é muito importante falar. É muito importante que você
possa verbalizar a ação de Deus na sua vida. E fazer como Pedro e João, né, que quando foram inibidos, quando foram repreendidos para que não mais falassem de Jesus, eles chegaram para os líderes religiosos e falaram: devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E aqui vem um princípio maravilhoso. Você sentirá mais e mais vontade de falar de Jesus se ele estiver fazendo parte do seu dia a dia. Se você estiver ouvindo e vendo coisas no seu dia a dia que Jesus está fazendo na sua vida, ao seu redor, aí não tem como te parar. Não tem como parar você de falar das coisas de Deus. Porque você simplesmente está falando daquilo que a sua boca está cheia, como a própria palavra de Deus diz. Então, assim deve ser a tônica do servo de Deus. Bom, por último, no dia 5, nós apresentamos para você um método muito simples que você pode incorporar e deve incorporar na sua vida nessa caminhada em missão com Jesus. Consiste em 3 As, que é o alcançar, o acolher e o aperfeiçoar. Esses 3 verbos, eles estão inspirados na grande comissão de Mateus 28, 19 a 20, onde Jesus falou que devemos ir pelo mundo todo e fazer discípulos. Esse é o alcançar. Fazer discípulos por onde quer que você vá, testemunhando com a sua fé do poder do Evangelho, daquilo que Deus fez na sua vida, levando pessoas até o compromisso com Deus por meio do batismo. E aí você cumpriu essa primeira missão com aqueles que estão ao seu redor, de alcançá-las pelas boas novas do Evangelho. E aí você prossegue para o próximo passo, que é acolhê-las, e acolhê-las na família de Deus. Porque Jesus disse naquele texto, de Mateus 28, 19 a 20, devemos fazer discípulos de todas as nações e devemos batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acolhendo-as assim na família de Deus, na igreja local. Então você vai ajudar essa pessoa a se envolver numa expressão do reino de Deus de uma forma local, na sua igreja, por meio dos cultos, por meio das células, por meio dos ministérios, do discipulado. Então você vai ajudar a pessoa a se sentir integrada na família de Deus. E aí você vai continuar fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Bom, isso é uma tarefa que demora a vida inteira. Ensinar tudo que Jesus nos ensinou, na verdade, o princípio básico, elementar, como o próprio Jesus resumiu a sua mensagem, a própria Bíblia, ele disse que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você vive esses 2 mandamentos, do amor a Deus e do amor ao próximo, na verdade isso resume tudo o que Jesus nos ensinou, como diz em Marcos 12, 30 e 31. Mas o desdobramento disso é essa caminhada de aperfeiçoamento, de crescimento, de maturidade espiritual, que é a nossa vida inteira como discípulo de Jesus, que deve ser vivida numa igreja local, que deve ser expressada por meio do nosso amor a Deus e ao próximo. Bom, esse é o ciclo do discípulo. Nós recomendamos que você tenha mais do que uma pessoa em um desses estágios, para que você sempre possa ser um discípulo que esteja fazendo novos discípulos. Então, por exemplo, você sempre está orando por 1, 3, 5 pessoas em que você deseja alcançá-las com a mensagem do Evangelho. Quem são essas pessoas que estão aí na sua oração diária? Pessoas em que você está procurando intencionalmente alcançá-las com o amor de Deus. Você conseguiria dizer rapidamente o nome delas? Eu tenho a minha lista de 3 a 5 pessoas que eu estou orando, pedindo: Deus, alcance elas com a sua graça, com o seu poder. Quem são as pessoas que você está ajudando a acolhê-las na família de Deus? Pessoas que você está discipulando, pessoas que você está recebendo, que estavam longe da igreja, que você está acolhendo elas. Sempre tenha 1, 2 pessoas que você está fazendo isso. Quem são as pessoas que você está aperfeiçoando? Se você já está caminhando com Jesus e tem essa maturidade espiritual, eu diria que isso é uma caminhada de irmãos na fé, parceiros de jornada. Por exemplo, hoje à noite, eu vou me reunir com 2 pastores amigos meus
para orarmos juntos, termos um tempo de vigília espiritual. Essa é a caminhada do aperfeiçoamento, do discípulo de Jesus caminhando com outro discípulo de Jesus para que sejamos aperfeiçoados na nossa fé. E você? Como é que você está crescendo na sua caminhada com Deus, aperfeiçoando a fé que Jesus te deu? Lembre de alcançar, acolher e aperfeiçoar. Lembre também que Bíblia, oração e missão são os fundamentos da sua caminhada com Deus. Eu quero orar por você nesse momento, no final do nosso programa, pedindo para que Deus te abençoe e te ajude a aplicar isso que ouvimos hoje aqui no nosso programa Discipulado na Bíblia. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, por esse programa, pelas lições da sua palavra. Nos ajuda a te seguir, Senhor. Nos ajuda, como os teus servos, estarmos onde o Senhor estiver, ver a tua glória, ver a tua provisão, a tua proteção, a tua bondade, o teu poder. Senhor, nos ajuda a fazer discípulos, porque essa é a missão que o Senhor nos confiou, a missão central da igreja. E que possamos, ó Deus, multiplicar a tua influência na nossa vida, sendo sal e sendo luz para esse mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.